Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal IA para Projetos, eu sou Caixeta. Para quem não me conhece, gestor de projetos apaixonado pelo tema das IAs, LLMs e engenharia de prompt. E eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre como que se estrutura um prompt, como é que você conversa com uma IA para obter o melhor resultado para a sua profissão de gerente de projetos. Bora lá? Só para mostrar mais ou menos o caminho que a gente vai percorrer aqui nessa aula, a gente vai ter uma etapa de conceituação, que é uma etapa um pouco mais teórica. Eu vou explicar como que funciona um prompt, como que você monta o prompt, como é que você constrói essa arquitetura de comunicação com a LLM, como que você, segundo passo, como você constrói essas informações. Então, baseado nesse conceito que você tem, como que você constrói esses prompts. E por último, aí a gente vai para uma operação prática mesmo. A gente vai colocar exemplo, vai rodar direto na LLM para mostrar para você qual que é o resultado desse trabalho que a gente desenvolveu. Obviamente é extremamente necessário que você pratique, que você execute, que você teste, mas isso aí a gente vai começar logo depois da vinheta. Valeu! Para começar o vídeo e a aula, eu assumo como premissa algumas informações. Primeiro, eu parto do pressuposto que você já conhece ou já tem mexido com alguma LLM, seja Gemini, seja Claude, seja o ChatGPT, então que você já tem alguma familiaridade. Caso você não tenha, sinta-se à vontade de procurar algum outro vídeo. O YouTube tem bastante coisa sobre como você se cadastra na plataforma, como que você utiliza. Sinta-se à vontade e a gente continua nesse vídeo aqui com esse nível um pouquinho já de experiência, ok? Segundo ponto importante, parto do pressuposto que você conhece sobre projetos, seja ágil ou seja projetos tradicionais. Eu entendo que você já tem uma familiaridade, sabe o que é escopo, sabe o que é uma gestão de configuração, uma gestão de aquisição, então, ou às vezes até um planejamento, uma documentação de um Scrum Master, de um PO, um backlog. Então, isso é importante que você já tenha esse conhecimento prévio para poder entender tudo que vai ser tratado aqui, ok? Capacidade de pensamento crítico e analítico, inclusive habilidades de escrita e comunicação. O que isso significa? Você vai escrever, você vai pedir alguma coisa para IA. Primeiro, você tem que saber se comunicar, saber utilizar as palavras corretas, saber as expressões corretas para poder extrair essa informação e, obviamente, você precisa analisar essas informações que a LLM te entrega, porque a LLM sempre vai te dar alguma resposta. Tá? Então, se você escreve para ela banana, ela vai te dar uma resposta. Vai ter a ver ou não com o que você quer, não importa. Ela vai te responder. Quando ela não sabe exatamente aquela resposta para te dar, ela pode alucinar. A alucinação é, não sei o que eu escrevo, eu vou escrever alguma coisa. E essa coisa pode estar errada e pode incorrer em erros no documento, no trabalho que você está desenvolvendo. Então, seja crítico, leia tudo que está sendo entregue pela IA, ok? E, obviamente, curiosidade e proatividade nata, então você tem que ter isso, você tem que ser curioso, você tem que buscar e você tem que testar bastante tudo que está sendo desenvolvido. Outra premissa chave, importantíssima, por favor, clica aqui no curtir. Se você gostar do vídeo, dá um joinha, acompanha, inscreve no canal também, porque isso aí ajuda a divulgar essa mensagem. Você já deve ter escutado isso bastante, mas é importante e é uma mensagem que eu quero divulgar para os vários gerentes de projeto. É uma informação gratuita que eu estou colocando aqui no canal e eu espero que isso aí atinja o máximo de pessoas possível. Conto contigo. Bora começar. Então, falando sobre conceituação, o que é um prompt, como que ele funciona. Começando no ponto do que é a engenharia de prompt. Nada mais é do que você saber escrever, saber descrever o que você precisa e comunicar com a inteligência artificial para que ela te entregue essa resposta da melhor maneira possível. Dentro do escopo de gerenciamento de projeto, o que a gente busca está principalmente relacionado com documentações. Então, como que a gente vai explicar um projeto, como que a gente vai explicar qual que é o documento que a gente precisa extrair, como que essa informação está escrita. Isso tudo faz parte de um contexto que a gente vai aplicar como engenharia de prompt, ok?
Escrever bem importa, é o que eu te falei. Você precisa saber as expressões corretas, o método de escrever correto para que você consiga extrair essa informação da melhor maneira, ou pelo menos da maneira que você espera da LLM. Se ela te entrega alguma coisa ruim, significa que você pediu alguma coisa errada para ela. Então, o ponto de melhoria está do nosso lado como gerente de projeto. Então, você tem que ser claro, você tem que dar o contexto que ela precisa trabalhar, você tem que falar qual que é a ação que você quer que ela tome, e tem que ser um escopo completo. Você tem que entregar uma mensagem completa para ela saber no que ela tem que trabalhar. Okay? Classificação de prompt. Existem os prompts abertos, que nada mais é do que pergunta aberta que você faz para uma LLM, para ela poder te responder. O prompt fechado é quando você faz uma pergunta e já orienta qual que é o tipo de resposta que você quer. Prompt diretivo nada mais é do que o verbo imperativo que você usa. Então, faça isso por mim, entregue isso, execute isso, diga-me aquilo. Então, você passa realmente uma instrução para que seja realizada ali pela LLM. E prompt exploratório, que a gente vai trabalhar muito aqui, que é a iteratividade. Você vai insistindo num determinado assunto e construindo essa informação à medida que essa comunicação com a LLM acontece. Okay? O que é um prompt eficiente? Você tem que saber com quem você está conversando e como que você quer comunicar com esse outro público. Então, a gente está construindo uma documentação de gestão de projeto. Essa documentação vai para um stakeholder. Qual que é esse stakeholder? Como que ele se comunica? Um stakeholder do setor agro é diferente do setor da construção, que é diferente de um setor de TI. Então, a comunicação importa muito. Use modelos. Então, você ter padrões de prompt para poder gerar e construir mais informação em cima disso é super importante. Então, faça uma biblioteca de prompts para que você possa reutilizar e acelerar, agilizar esse passo de desenvolvimento. Inclusive, o que eu vou entregar para vocês hoje são modelos, tá, que você pode adaptar, você pode criar, replicar do jeito que você quiser, fique à vontade. Testar e refinar. Então, a cada execução, não saiu do jeito que você quer, reexecuta esse prompt, tenta novamente, vai moldando a informação até que você consiga obter isso da maneira o resultado da maneira que você busca. E evite jargões. Óbvio, nós estamos num mundo profissional. A gente precisa entregar informação de uma maneira profissional. Então, uso de jargão, isso aí é impeditivo para uma boa comunicação com a LLM dentro da nossa profissão. E a parte de exemplos, quando a gente comunica com uma LLM, se a gente passa uma informação aberta, que é o zero shot, a gente simplesmente faz uma pergunta e aguarda uma resposta. Podemos ter uma boa resposta, mas a possibilidade de uma elucidação, de uma resposta errada, é maior. O few shot é quando a gente passa uma informação, passa uma instrução de como que a gente espera uma resposta da LLM, então ela aprende com esse exemplo que a gente deu para poder entregar a resposta. No exemplo aqui, isso é incrível, e você indica que isso é uma coisa positiva. Isso é mal, você indica que isso é uma coisa negativa. Depois que você dá o seu exemplo, você escreve: que espetáculo horrível. A LLM ela já vai saber qual que é o tipo de resposta, como que ela pode te responder, e ela já te entrega ali no final o termo negativo. E o Chain of Thoughts, que você cria uma cadeia de pensamento, uma estrutura de decisão para que a IA consiga fazer o cálculo da maneira que você fez e entregar essa informação conforme você precisa. No exemplo, pede para somar os números ímpares de uma cadeia de números e indicar se esse número é par. Vai falar verdadeiro ou falso. Você passa a orientação, depois você coloca a pergunta, a resposta da LLM ela vai ser mais completa de acordo ou mimicando a resposta que você colocou acima. Então, nesse caso, a resposta dela é somando todos os números ímpares, mostra quais são os ímpares, mostra a somatória e dá a resposta que é o que você está esperando. Entendeu? Fez sentido? Se não fez sentido ou qualquer dúvida, por favor, faça comentário. Isso me ajuda depois até a criar outros vídeos que eu posso pontuar especificamente cada um, por exemplo, desses exemplos ou dessas etapas que a gente conversou até o momento. Ok? Ótimo. Agora você conhece já
qual que é o processo para a construção de um prompt? Vamos aplicar essa construção? Primeiros passos, a gente tem que entender certinho qual que é o conceito de criação de um prompt. Eu gosto muito de utilizar a metodologia de criação de uma persona. Persona é um item muito debatido ali em questão de marketing. Tá? Então, nada mais é do que, primeiro, você dá um contexto para a LLM, você fala quais são as regras, quais são as premissas, você entrega os exemplos que podem ser aplicados para ajudar a LLM a construir seus resultados. Você verifica se essa LLM compreendeu aquilo que você está querendo extrair de informação dela. E, óbvio, abre para perguntas para que a LLM mesmo consiga extrair mais informações de conceito em cima do problema para que consiga entregar esse resultado. Então a gente vai passar item a item de uma maneira um pouquinho rápida, porque o exemplo vai ser mais importante. Primeiro, então, contextualização. Você tem que explicar qual que é o papel que essa LLM tem que assumir. Então, ela é o quê? Uma gestora de projetos, é uma analista de negócio, é uma business owner, product owner. Qual que é o papel dessa LLM? Quais são as premissas? Qual que é o perfil? Como que você quer que essa LLM se comporte? Quais são as regras que ela deve cumprir no papel dela? Verificar se ela compreendeu aquilo que você negociou com ela. Você vai entender rapidinho o que é isso aí. Quais são os exemplos que a gente já discutiu, aquele zero shot, few shot e chain of thoughts. E, obviamente, terminar ali com o refinamento para garantir que todas as informações foram fornecidas da melhor maneira possível. Quando a gente fala de contexto, então, eu gosto muito de nomear a LLM, porque quando você dá um nome e dá um contexto, a LLM já associa esse contexto com o nome. Toda vez que você repetir o nome, você está repetindo todo aquele contexto que a LLM deve assumir. Então, o que eu estou falando? Que é um gerente de projeto sênior, com mais de 20 anos de experiência. Isso é importante porque, se você quer comunicar com o seu filho, que for uma criança, você falando, explique como se eu tivesse 5 anos, como se eu tivesse 10 anos. É uma metodologia de escrita. Quando fala tem mais de 20 anos de experiência na gestão de projetos, de tecnologia, 10 anos como professora, então estou falando que ela sabe muito sobre gestão de projetos e ela tem uma didática muito boa por ser professor há um longo tempo. Trabalho com MBA e mestrado significa que o nível de comunicação ele pode ser variado. Ele não é um ensino fundamental, por exemplo. A gente está lidando com um nível de comunicação e jeito de escrita nível de MBA e mestrado, foi a minha sugestão aqui. Repetir que a capacidade didática é muito alta e tem o dom de transmitir ali excelentes dados do documento com as informações de projeto que você produzir. Então, vocês vão ver, eu fiz questão de grifar, porque vocês vão ver que eu sou muito prolixo. Falo gerente de projetos algumas vezes, gestão de projeto, gestão conjunta de projeto, porque a LLM trabalha muito com pesos. Então, cada palavra que entra como comando é atribuído um peso. E quando você repete, ela costuma melhorar ou focar mais informação naquilo que está sendo trabalhado. Então, não se preocupe em ser prolixo. Cabe muita informação ali numa janela de um chat. Então, toque, faça dessa maneira e você vai conseguir entregar uma persona ali da melhor maneira e passar uma instrução mais completa para a LLM. Okay? Então, contextualizando, você está falando quem ela é, quais são as premissas. Repetir, sua habilidade didática, lembra? Deve ajudar a fornecer documentos inteligíveis. Já é um termo não muito comum para muitas pessoas, só que no contexto, para a LLM, já tem um peso diferente, uma maneira de interpretação diferente essa comunicação. Que possam ser lidos e compreendidos pelos diretores da empresa, pelo patrocinador do projeto, ou seja, já estou mostrando para ela com quem vamos conversar, porque ela já começa a entender qual que é o perfil de resposta, qual que é o perfil de comunicação que ela tem que entregar. Acelerando um pouquinho, você tem a liberdade de propor estratégias, abordagens que foram pertinentes. Eu já estou começando a dar para a LLM a liberdade para ela questionar, para ela opinar, para ela criar uma resposta da maneira que
que ela entende que seria necessária, e obviamente é a minha responsabilidade sair aparando as arestas para que a resposta depois no final seja o que eu preciso, o que eu busco. Depois entra nessa questão de regras. Começo assim, como GerPro. Lembra do nome que eu dei lá no contexto? Eu estou repetindo aqui para fazer uma menção e uma referência ao gestor de projeto que eu defini lá no início. Você fará o planejamento do projeto, deverá abordar quaisquer perguntas que possam agregar novas informações, ou seja, estou dando a liberdade novamente para que a LLM traga a pergunta, faça a pergunta para poder refinar o entendimento. Falo que nós vamos trabalhar junto, que reforço o conhecimento dela em PMBOK e Project Model Canvas, que o meu objetivo lá no final é trabalhar, eu quero criar um Project Model Canvas e usar muito dados baseados no PMBOK. Então, aquelas 10 áreas de conhecimento eu quero ir construindo e criando a partir disso aí. Até repito que a gente tem que gerar insumo para todas as áreas de conhecimento do PMBOK. E a gente vai fazer uma geração de documentos passo a passo. Eu já estou orientando ela, falando, não me entrega tudo. A gente vai começar a trabalhar item a item. Ok? Entendido questão de regras? Próximo passo. Quais são os exemplos ou quais são os cenários que você vai entregar para que essa LLM consiga te entregar os resultados? No caso, como focaremos cada interação na área de conhecimento, é importante que a gente mantenha alinhado sobre qual área estamos conversando naquele momento. Então, estou pedindo, a gente está falando sobre escopo? Então, vamos falar sobre escopo. A gente está falando sobre aquisição? Vamos falar sobre aquisição. Então, passo uma instrução sobre como que eu quero que ela me responda. Tá? Entrego um exemplo para ela. Falo, sempre que você responder, você vai responder conforme está entre essas chaves. Então, você vai falar sobre a área, qual é a área do conhecimento, entendo que eu quero que ela me entregue um resumo do que ela entendeu até o momento, para eu saber se a gente está mantendo o mesmo nível de entendimento sobre o problema. E o preciso aprofundar é onde que eu já estou colocando o lugar para ela fazer todas as perguntas necessárias para que a gente consiga refinar mais ainda esse conhecimento que está sendo tratado. Por último, eu entrego um exemplo aplicado sobre a área, gerenciamento de cronograma. Entendo que qual que é o entendimento, preciso aprofundar algumas perguntas e uma reticências no final para mostrar para ela que não são só 2 perguntas, ela pode colocar quantas perguntas ela quiser. Então essa foi a minha opção como caixeta. Eu quero que ela me responda desse jeito. No seu projeto, no seu trabalho, você indica para ela como que você quer que essa interação aconteça, ok? Aplicando isso aqui, depois do exemplo, a gente tem a compreensão, que eu quero garantir que a LLM entendeu certinho o que esse prompt que eu informei para ela, se ela entendeu, ou seja, apesar de eu ter dado o exemplo para ela, como que eu quero que a nossa comunicação aconteça, agora eu quero ter certeza se todas aquelas informações, o contexto, a premissa, as regras, se isso está claro para ela. Então eu vou tentar verificar se ela entendeu realmente o que eu estou buscando, o que eu tentei passar para ela, e depois um refinamento. Esse refinamento é, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa a mais antes da gente começar? Se ela quiser, se a LLM tiver alguma informação ainda que possa contribuir para a evolução do entendimento no contexto, ok. Se não, ela já vai entrar direto na lista de perguntas relacionadas ao projeto. Fechou? Parte teórica termina aqui. Agora a gente vai partir para uma parte prática. Eu vou compartilhar minha tela do ChatGPT e a gente vai conversar com a LLM usando esse escopo, esse contexto aqui que a gente conversou na janela. Ok? Espero que essa apresentação tenha sido bastante rica para você e que você consiga montar os seus primeiros prompts, seja em gestão de projeto ou não. Vai que você veio aqui por curiosidade e foi aprender um pouquinho. Maravilhoso. Mas para seguir para a segunda parte da aula, onde eu vou demonstrar na prática como que esses prompts que a gente conversou, como que eles funcionam, basta seguir para a parte 2 do vídeo. Eu vou tentar colocar o linkzinho aqui, é só clicar aqui em cima e te espero lá na segunda parte. Valeu!